Se você é uma pessoa que conseguiu construir hábitos e rotina que favorecem o seu desenvolvimento pessoal e profissional, você vai entender do que eu tô falando. E se você ainda não conseguiu, não desista, porque eu tenho certeza que vai fazer uma super diferença na sua vida. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é na pele de uma pessoa que é criadora de conteúdo e que é afiliada, e como que a minha rotina, ela me ajuda, me empurra para que eu consiga fazer o trabalho que eu tenho que fazer, que eu pretendo e que eu quero fazer, ainda que eu sinta insegurança certas vezes, ainda que me bata ansiedade, ainda que eu me frustre. Então, como que eu organizo uma rotina para que eu consiga fazer tudo o que eu tenho que fazer e que os meus sentimentos acabem não atropelando tudo que eu preciso fazer? Olá, se você é afiliado iniciante, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Elaira. Se você gosta do assunto de desenvolvimento pessoal e mercado de afiliados, esse aqui é o seu lugar. Me acompanha também no TikTok e já se inscreve aqui no canal. Se você quiser algum tipo de vídeo, já comenta aqui pra gente falar sobre o assunto. A verdade é que se você tá começando algo novo, ainda mais se você trabalha sozinha, se você é uma equipe de uma pessoa só, você vai precisar fazer testes na sua rotina para que você entenda para onde de fato focar a sua energia. Isso exige que você tenha paciência e jogo de cintura, eu já falei isso no vídeo anterior, para que você não pense que não é porque a sua produtividade não está saindo de acordo com a sua agenda que tudo está dando errado. Essa consciência, essa mentalidade em mim veio muito com a construção de uma rotina. Construir uma rotina é de fato você fazer testes, porque construir uma rotina, construir hábitos que sirvam para você, né, e que façam sentido para você, é um negócio que precisa ser testado antes que aquilo de fato faça parte do seu dia a dia. Então vem aí a primeira lição que criar hábitos e construir hábitos me ensinou, que é a seguinte: não é porque algo não está dando certo ou não está saindo como eu achei que fosse sair, que eu simplesmente preciso desistir daquela coisa. Então eu preciso ter resiliência e paciência de olhar para mim, olhar para minha realidade e perceber como é que eu posso melhorar para que aquele hábito se encaixe na minha vida. Se eu considero que um hábito novo é importante e aquilo faz sentido com os meus valores, não dá para eu simplesmente desistir só porque não tá dando certo nos primeiros dias. Na verdade, não tá dando certo nos primeiros dias é porque talvez no horário que você determinou ou no momento que você determinou não esteja fazendo tanto sentido assim diante de sua realidade. A minha intenção nesse vídeo nada mais é do que ilustrar, pegar a minha experiência com relação à criação de hábitos e aos hábitos que eu tenho hoje e te mostrar que ela pode ser uma rotina de alta performance, tanto para te ajudar na questão profissional, quanto também para te ajudar em outras questões que você nem faz ideia às vezes que tem. Baseado nisso, eu tenho uma rotina matinal assim muito bem definida. Antes de começar a fazer qualquer atividade, eu tenho um passo a passo que eu sigo absolutamente todos os dias. De acordar, arrumar a cama, tomar café, assim, iniciar a manhã com tranquilidade, fazer um devocional, fazer uma leitura. Então, esse bloco da manhã de desenvolvimento tem uma rotina que faz muito sentido para o que eu vou fazer ao longo do dia. E consumindo conteúdo na internet, eu percebo que muitas pessoas também prezam por ter hábitos de manhã. E por que ter hábitos de manhã? Na verdade, se você acorda um pouco mais cedo, normalmente é um momento e um horário que as pessoas, no geral, estão dormindo, ou ainda que estejam acordadas, as pessoas estão dedicando a sua atenção e o seu foco a elas mesmas. Então, você, naturalmente, pode fazer isso também. A gente pensa que se você acorda às 5 da manhã, não é muito comum que às 5 da manhã a pessoa receba uma ligação de trabalho, por exemplo, porque, em tese, o horário comercial começa ali entre as 7h30 e 8 da manhã, que é quando as pessoas já começam a se movimentar e a falar com as outras a respeito de trabalho. Fora isso, sei que seja um trabalho, sei lá, você seja médico, dependendo do seu cargo, mas no geral é isso que acontece, né? Então, se a pessoa tá acordada mais cedo, provavelmente ela aproveita para fazer um exercício físico, ela aproveita para se dedicar e focar toda a sua energia no que faz bem para ela, né? A pessoa ler um livro, assistir algum vídeo ou estudar alguma coisa pela manhã, que é alguma coisa completamente fora da jornada dela, né? Durante o dia de atividade e produtividade. É algo que ajuda ela de alguma forma. Então, o foco dela, na verdade, é voltado todo para elas. Então, você já começa o dia com mais calma, com mais tranquilidade, olhando para você, cuidando de você. Você já começa o dia ticando coisas que são importantes para você e que você sabe disso. Naturalmente, aquilo tende a já melhorar o seu dia, porque você sabe que a sua rotina da manhã, pelo menos, está cumprida, ainda que você venha a ter um dia difícil ou que coisas não deem certo. Mas
aquele momento da manhã que foi dedicado a você, você cumpriu. Ter uma rotina matinal, você que é afiliado ou afiliada, não vai fazer você ter mais notificações de venda, não vai fazer você achar um produto vencedor. Na verdade, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com você vencer batalhas logo pela manhã. Não só isso, se você é afiliado iniciante, pode ser que no começo do trabalho como afiliado você se sinta um pouco perdido, sem saber exatamente onde colocar os seus esforços, não saiba exatamente quão paciente você precisa ser com você mesmo para você conseguir. Então precisa de resiliência e você construir um hábito, colocar ele num lugar que faça sentido e que você consiga manter, pode te ajudar. Tudo que você aprende na criação de um hábito pode te ajudar e espelhar em outras áreas da sua vida. E aí as coisas vão entrando no lugar que você vai entendendo qual é a postura que você tem que ter para lidar com tudo isso. Então, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, principalmente que trabalham com internet, trabalhar durante a noite. Eu, quando estudava na faculdade, por exemplo, eu tinha tendência a querer estudar à noite. Eu achava que era o meu horário mais produtivo, porque estava todo mundo em silêncio. As pessoas, elas acabavam não me atrapalhando. Então, minha mãe estava no canto dela, meu pai estava no canto dele, e eu estava ali focada em estudar. Depois de um tempo, principalmente depois que o exercício físico passou a fazer parte da minha vida, eu não conseguia mais me manter focada no período da noite, ou ainda que eu trabalhasse, eu não conseguia estender muito, meu horário mesmo era pela manhã, até porque o exercício físico passou a fazer parte de uma maneira, assim, muito importante e relevante, tanto no controle de ansiedade, no controle de frustrações, enfim, várias outras coisas. Então, aquilo ali precisava ser protegido. Então, minha vida fez com que eu focasse, isso foi consequência dos hábitos que eu incluí na minha rotina. Então, a minha própria vida, ela foi me levando para um lugar que eu deveria estar acordada e eu deveria ter um foco total pela manhã, durante o dia. Fora que é extremamente importante a necessidade de você conseguir descansar à noite. Então, perceba que se você passa 1, 2, 3 dias dormindo mal, por exemplo, tendo insônia ou acordando muito à noite, sei lá, por causa de calor, fatores externos, fatores internos, seja lá o que for, repare que depois de um tempo, a sua paciência, o seu nível de lidar com coisas chatas, com coisas ruins, com coisas burocráticas, ele vai começando a baixar. Você vai diminuindo a sua capacidade de lidar com tudo isso. Fora o comprometimento que tem nos treinos físicos, então não é só emocional que o sono afeta, é profissional, é físico também. Então, assim, prestar atenção em como que você dorme, em como que você descansa é extremamente importante. E eu nem tô aqui falando pra você acordar 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Tô falando pra prezar uma noite de sono. Porque muitas vezes pode, de fato, acontecer que você tenha filhos, que você precise dormir tarde, porque você trabalha e estuda e faz faculdade, e estuda à noite, como acontecia na época que eu estava na faculdade. Então, precisa descansar, de fato, não tem o que fazer. Agora, isso precisa ser protegido. Isso precisa ser parte da sua rotina como algo que vai te gerar prejuízo se não for feito. Além disso, preparar o ambiente favorece demais a produtividade. Eu moro num apartamento hoje que faz muito calor durante o dia. Porém, eu trabalho em casa. Então, dependendo do quanto de calor esteja fazendo, eu mudo o meu ambiente. Em outros vídeos daqui do canal, eu inclusive não estou trabalhando no meu apartamento, eu estou no apartamento dos meus pais, porque lá é mais fresco. Então, vez ou outra, eu mudo de ambiente para favorecer a minha produtividade, porque eu tenho certeza que talvez aqui eu não fosse tão produtiva. Então, principalmente se eu sei que eu tô num período que não tá favorecendo tanto a minha produtividade, eu tento mudar o ambiente. O que é que eu tento fazer? Se tiver um ambiente bagunçado, eu tento arrumar. Se tiver um ambiente muito quente, eu tento deixar ele numa temperatura mais agradável. Ou, muitas vezes, mudar de ambiente mesmo. Eu saio daqui do apartamento e vou para o apartamento dos meus pais. Eu tenho como fazer isso. É também por isso que muitas pessoas vão trabalhar em café, em algum lugar, né, em shopping, justamente para tentar favorecer a produtividade. Então perceba que essas coisas também fazem muito sentido para a sua performance. E se a casa estiver a ponto de estar muito suja, eu sei que é prioridade para mim arrumar a casa, porque uma casa mais organizada, um ambiente mais limpo, ele favorece a minha concentração, torna aquilo muito mais prazeroso, mais tranquilo. É como se liberasse um espaço imenso na nossa mente para que a gente, de fato, coloque a energia onde precisa ser colocada. Os meus hábitos da manhã têm a ver com valores muito fortes que eu quero manter ao longo do meu dia. Então, se eu arrumo minha cama todos os dias de manhã, isso significa e me mostra que eu preciso ter uma organização no ambiente para que
a produtividade aconteça de uma maneira que a performance esteja lá em cima sempre. Se eu leio, se eu faço um devocional, se eu leio a Bíblia, se eu faço uma oração, isso me mostra que eu quero ter aqueles valores espirituais ao longo do meu dia, seja no tratamento com as pessoas, seja na forma como eu enxergo o meu trabalho, seja na forma como eu olho para mim mesma. Se eu leio, se eu estudo de manhã, se eu coloco isso como prioridade, eu digo para mim mesma que eu nunca devo parar de estudar. E se eu coloco o hábito de assim que eu abrir o computador, eu ir direto no meu gerenciador de anúncios para olhar como estão as minhas campanhas, eu falo para mim mesma que nunca eu devo parar de fazer isso. Todos os dias eu tenho que olhar como é que estão a saúde das minhas campanhas que estão ativas, porque assim eu evito gastar um dinheiro desnecessário. Assim eu mostro para mim mesma que o meu trabalho não é só oba-oba, vamos ganhar dinheiro. Existe uma rotina e existe o compromisso. Então, se eu olho todos os dias de manhã, eu digo pra mim mesma, olha, o seu compromisso vai começar daqui a pouco. Terminando agora nos finalmente de editar o vídeo já pra postar, eu percebi que eu não finalizei o vídeo, né? Eu não encerrei ele. Então a gente fica por aqui. Se você tiver algum tipo de assunto interessante que você queira saber, deixa aqui nos comentários. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.